Atenção Polos EAD. Após o top de 5 segundos, mais educação, ciência e tecnologia no ar. Olá, boa noite. Estamos aqui para o nosso primeiro encontro, né, da disciplina Segurança da Informação. Para isso, nós vamos começar repassando aqui algumas informações sobre a ementa, certo? Essa ementa, né, que nós vamos trabalhar exatamente para facilitar o nosso dia a dia das aulas durante todos os nossos encontros, ok? Então, veja bem, a ementa, ela vai, além de facilitar, ela vai nos guiar, né? Será exatamente um guia que vai favorecer esse nosso controle das aulas, para que vocês possam estar aí fazendo exatamente as atividades no período certo, né? E aí tirando até as dúvidas mesmo, para que possa facilitar, no caso, o nosso entendimento. E, claro, né, nós estaremos aqui prontamente para atendê-los se dúvidas aparecerem, ok? Então, a nossa agenda aqui é muito simples, né? Primeiro, introdução à segurança, ameaças, riscos, vulnerabilidades, falhas e desastres e mecanismos e tecnologia de segurança, ok? Bom, vamos nos apresentar, não é? Eu sou a Nélia Ocampo Fernandes, sou bacharel em Ciência da Computação, licenciada em Informática, especialista em Metodologia do Ensino Superior, especialista em Novas Tecnologias na Educação e Informática em Saúde. Atuo como docente em Multimídias Integradas, no CAP de Rondônia, e docente em instituições de ensino superior. Professor Jordano, por favor. Olá, boa noite. Eu sou Jordano Malacarne Bravin. Minha formação básica é em redes de computadores pelo Instituto Federal do Espírito Santo. Assim como vocês hoje são alunos do Instituto Federal de Rondônia, há algum tempo eu também estava sentado nessa cadeira, também pelo Instituto Federal do Espírito Santo. Eu possuo especialização em tecnologia da informação, com ênfase em governança de segurança de tecnologia da informação, e atualmente estou fazendo um mestrado na área de administração. Atuei até esse ano, há pouco tempo, na diretoria de TI do Instituto e hoje atuo como analista de TI daqui do Instituto Federal de Rondônia e poderemos compartilhar bastante informações. Professora? Isso. Agora, nossa ementa para esse período, né, mais bem detalhadas. Nós vamos trabalhar aqui a introdução, as ameaças, alguns mecanismos e tecnologias de segurança. Dentro dele, questão da criptografia, conceitos de segurança em redes, política de segurança, a criação. Aí nós vamos dar um embasamento sobre a autoridade certificadora, integridade, autenticidade e privacidade, além de firewall, autenticação, auditoria em sistemas computacionais. Essa daqui é a nossa proposta para esta disciplina. Objetivo geral, tratar dos mecanismos de segurança da informação. O nosso cronograma, né, para que vocês possam estar se situando e respondendo as atividades de forma correta, né, e não esquecendo nenhuma dessas datas, estão aqui à disposição dos senhores. Não esquecemos que dia 4, né, será a nossa revisão geral e a nossa avaliação. Hoje nós vamos ver algo relacionado à sociedade da informação. Veja bem, a sociedade da informação é conhecida também como globalização, que tem sua característica principal o dinamismo, certo? Oriundo das tecnologias existentes. Veja bem, essas tecnologias existentes aí, elas estão trazendo grandes transformações. Por quê? Processo dinâmico para nós significa o quê? Em constante
construção, evolução. Então, elas estão implicando no nosso comportamento social, no nosso comportamento econômico e cultural. São essas tecnologias, né? Elas são o quê? Uma fonte de poder inesgotável, certo? E estão sendo realizadas nessa sociedade do conhecimento. Ou seja, o impacto que ela está nos trazendo é extremamente relevante. E é exatamente isso que nós vamos constatar nessa externa aqui feita nesse vídeo. Observe bem os detalhes. Sabemos que os meios de comunicação evoluíram e muito. Você já percebeu que o nosso comportamento também mudou bastante? Já reparou na forma que usamos para nos comunicarmos social ou profissionalmente? Na aula de hoje falaremos sobre a sociedade da informação. Essa sociedade que encontra tudo à disposição de forma rápida e virtual. Mas como tudo começou? Acompanhe agora uma linha do tempo sobre a evolução da comunicação. Depois dessa viagem no tempo, deu para perceber o quanto a comunicação evoluiu, certo? E daqui a alguns anos? Já pensou em como vamos nos comunicar? Tchau, bons estudos e até logo. Então, o que nós observamos aí? Com a evolução das tecnologias, um fator importante que a gente tem que tratar, exatamente a nossa disciplina vai abordar, é a forma que nós devemos guardar o que há de mais valioso para nós, a informação. E não é só pensando em informação de empresa, não. Onde é que você guarda hoje o seu álbum? Quantas vezes vocês assistiram nos jornais, nos noticiários de televisão, que alguém burlou e colocou à disposição na internet as fotografias ou vídeos? Certo? Então é exatamente isso que nós vamos ver agora, ok? Conceito de segurança da informação. Primeiro, visa proteger a informação de forma a garantir a continuidade dos negócios, minimizando os dados e maximizando o retorno dos investimentos e as oportunidades de negócios. É importante para nós sempre observarmos esse paralelo. Como é que você vai assegurar suas informações? Esse é o ponto. Por que você deve assegurar, guardar as informações de uma empresa? Para que não haja impactos negativos quando há perda ou violação desses dados, ok? Vamos um pouquinho aqui para frente. Veja bem, para que ocorra a segurança de sistemas, né, ou da informação em uma empresa, é necessário o quê? São necessárias pessoas, exatamente para que elas façam o quê? Para que elas cuidem dessa segurança. E nesse caso, é importante ter uma equipe, um departamento de tecnologia da informação na empresa, para que eles possam criar, implementar, controlar, monitorar
as políticas que almejam assegurar os ativos de informação de uma empresa ou pessoa. Dessa forma, quando você monta essa equipe, você não estará simplesmente criando mais uma normativa e guardando no fundo da gaveta. Você vai deixá-la funcional, você vai deixá-la viva, presente na empresa. Aí sim, nós podemos dizer que há, de certa forma, segurança na empresa. Não é, professor Jordano? O que você acha aqui desses fatores que envolvem a função do Departamento de Tecnologia? Perfeito, professora. São muito pertinentes eles, né? E mais importante do que isso é a gente saber que, por exemplo, em órgãos públicos, principalmente os federais, existe já hoje normativas prontas, que já são regulamentadas, né? E quem cuida disso é o Departamento de Segurança da Informação e Comunicação, DSIC. É um órgão ligado diretamente à Presidência da República e no site deles, dsic.planalto.gov.br, a gente pode encontrar muito material interessante. Materiais regulamentares sobre segurança da informação na administração pública e também materiais de estudos, algumas apostilas que podem ajudar muito. Então, essa forma apresentada de forma genérica para todas as empresas é muito interessante. Mas se tem alguém aí que é funcionário público e quiser seguir, entra lá no portal dsic.planalto.gov.br. Muito bom, professor. Fiquem de olho nas dicas do professor Jordano, hein? Então, veja bem, quando a gente vai falar em segurança, é importante que a gente saiba quais são os seus pilares, quais são os seus princípios básicos. Vamos trabalhar com 3. Confidencialidade garante que somente pessoas autorizadas poderão acessar as informações. Trata-se da não permissão da divulgação de uma informação sem prévia autorização. Imagina vocês viram há pouco tempo aqui naquele vídeo, né? O envelope. E se aquele envelope vier lacrado, você vai abrir? Mas você não abre. Mas você conhece alguém que poderá violar? Isso é possível? Possivelmente sim, não é? Com certeza. Enquanto você está trabalhando de forma correta, né, existem pessoas que não trabalham com ética, com moral, certo? Então, a confidencialidade, ela tenta garantir exatamente isso, que as informações sejam visualizadas, acessadas somente por pessoas autorizadas. O outro princípio, integridade, garante que a exatidão e completeza das informações não sejam alteradas ou violadas. Veja bem, essa integridade é a mesma coisa. Se você deixa um documento em cima de uma mesa, ou você digita esse documento no sistema de informação da empresa, quando você precisar, ele deverá estar do jeito que você digitou, do jeito que você preencheu aquele formulário, certo? Isso é ser íntegro. Só vai mudar se tiver autorização de alguém, se for permitido essa mudança. E nós temos um terceiro, a disponibilidade. Garante acesso a uma informação no momento desejado. Isso implica no perfeito funcionamento da rede e do sistema. Quando nós falamos aqui, então, em princípios da segurança da informação, nós devemos lembrar dessa sigla, CID, confidencialidade, integridade e disponibilidade. Professor Jordano, o senhor tem alguma coisa a colocar em um desses 3 princípios básicos? Sim. Gostaria de falar só uma pequena coisa sobre a disponibilidade. Bom, quantos aqui não têm dispositivos móveis, né, celulares, tablets, notebooks? Gente, a gente tem que ter uma certeza só com esses nossos dispositivos. É que um dia nós não vamos tê-los. Celular a gente perde, notebook você deixa dentro do carro é roubado. Então a gente tem que ter muito cuidado com a informação que tem dentro desses dispositivos. Então nós precisamos utilizar dos recursos para que a gente tenha garantia que quando a gente precisar acessar essas informações, elas estejam lá disponíveis. Se a gente for há pouco tempo atrás, quem aqui não se lembra de, poxa, mudei de celular ou perdi o celular e perdi minha agenda telefônica? Hoje a gente perde muito mais do que contatos telefônicos. A gente pode perder dados bancários, nossa senha de Facebook, enfim, são várias coisas. Então a gente tem que ter esse cuidado com a informação e lembrar disso,
que os nossos dispositivos, um dia nós vamos deixar de tê-los, seja por qual for o motivo. Além desses 3 princípios, certo? Nós vamos apresentar mais 3, seguindo o que diz Sembula, né? Ele diz que deve haver legalidade, ou seja, se você está trabalhando, está estudando para ser um desenvolvedor de softwares e chega um cliente que pede algo que não está de acordo com a legislação da sua cidade, do seu estado, do seu país, você vai fazer? Então, veja bem, a legalidade, ela garante que a informação que for produzida deverá estar em conformidade com a legislação. Um outro princípio é exatamente a autenticidade, garantia de que, num processo de comunicação, os remetentes sejam exatamente os que dizem ser e que a mensagem ou informação não foi alterada após o seu envio ou validação. E aí nós fechamos os 5 princípios, que seria confidencialidade, integridade, disponibilidade, autenticidade e legalidade, ou simplesmente CIDAL. Esses princípios, né, à medida que a gente for abordar, são importantes 2 conceitos básicos. O primeiro conceito está relacionado a incidente e o segundo, ativo. Incidente pode ser definido como uma ação que pode interromper os processos normais de negócios em virtude de alguns aspectos, né, da segurança terem sido violados intencionalmente ou não. Esses incidentes, eles podem ser de qualquer ordem: natural, humana, mecânica, certo? Vamos ver já já. Ativo se refere a tudo que representa valor para a organização. Ou seja, você vale quanto na sua empresa? Aquele computador que você utiliza tem valor? E a cadeira tem valor? E aquela pessoa que cuida da limpeza na sua empresa tem valor? Todos têm valor na empresa. O prédio, os equipamentos, as pessoas, os clientes, tudo isso tem um valor na empresa. Então, eles são chamados de ativos. Alguns princípios da segurança da informação. Vamos a eles. Ameaças, riscos, vulnerabilidades e falhas. Vamos ver cada um deles. Quando nós falamos assim de problemas, não é? Há vários. Primeiro problema chama-se ameaça. Pergunto a vocês, quem de vocês não se sente ameaçado? Melhor, vou mudar minha pergunta. Quem de vocês tem um muro em sua residência? Não muito satisfeito, cria um cachorro bem grande. Não muito satisfeito, coloca cerca elétrica. A melhor ainda, sistema de segurança. E assim, você ainda dorme tranquilo? Quando um ativo da informação sofre um ataque potencial, então está dizendo que ele está sofrendo uma ameaça, ok? Esses ataques, né? Esse ataque poderá ser efetuado tanto por agentes externos como agentes internos. Ou seja, você pode ser ameaçado pelo seu colega do trabalho, aquele que senta do ladinho da sua mesa. Ou você pode ser ameaçado por aquele cliente que entrou, certo? Então, isso é definido como uma ameaça. Essas ameaças, elas são classificadas em 3 categorias: as ameaças naturais, as involuntárias e as voluntárias. Vejamos aqui as ameaças naturais. São aquelas que ocorrem em virtude de alguns fenômenos da natureza. Um exemplo, há pouco tempo agora, nós vimos o quê? Nós vimos problemas de enchente. Nós tivemos um problema sério não só em Rondônia, como também no estado do Acre, certo? Apareceu no Brasil inteiro, não é? Os prejuízos que as enchentes trouxeram. Isso é ameaçador. E você? Se você tivesse uma empresa, uma residência, nesses locais que foram cheios d'água, você voltaria para lá?
Pense nisso. As ameaças involuntárias são aquelas que são inconscientes, podendo ser causadas por acidentes, erros e até mesmo, exemplo, né, falta de energia. Essas involuntárias, quando falta energia, de quem é a culpa? A culpa é sua, da empresa? Não é? Mas veja bem, essas involuntárias, né, elas podem ser ocasionadas por alguns acidentes, ok? Esses acidentes, eles podem ser humanos ou não, de terceiros, não necessariamente seu problema, tá? Nós temos aqui a outra e última, né? As voluntárias, ameaças voluntárias. São aquelas propositais, causadas por agentes humanos, né? Como, por exemplo, os hackers, os invasores, os espiões, os ladrões, criadores e disseminadores de malwares, incendiários e etc. Esse terceiro item, sim, é ele um dos principais problemas e uma das maiores ameaças que as empresas hoje têm. Por quê? Veja bem, primeiro ponto, você tem concorrentes. Segundo ponto, você muitas vezes tem funcionários na sua empresa, ou você é um colaborador, né, que não está muito satisfeito com o teu salário. Ou todos aí estão satisfeitíssimos com o salário que recebem. Isso daí já são pequenos indícios que poderá vir a ocasionar algum tipo de ameaça para a própria empresa, ok? Problemas de segurança da informação. Um outro, nós temos aqui os riscos, né? Para as empresas, todo ativo apresenta algum risco para a organização, podendo gerar um impacto grande ou pequeno aos negócios. Necessário fazer, então, um levantamento dos ativos e classificá-los exatamente quanto aos riscos, de forma que venha facilitar a implementação de uma política de segurança mais eficiente. Veja bem, todo ativo ele corre um risco na empresa. Isso é claro, todo ativo, certo? Como nós não temos segurança 100%, a saída é solução. Avaliar todos os riscos e classificá-lo de acordo com o impacto que ele vai causar à empresa. Impacto maior ou impacto menor. Outros riscos. Como nós podemos prevenir, né, tais riscos? Primeiro, instalação de antivírus, não acessando qualquer site, utilização de softwares originais, entre outros. E aí eu pergunto, você leva o seu pendrive pessoal e acessa lá na sua empresa? Você, no seu computador, no computador da empresa, você baixa aplicativos? Outro, quem é que fica louquinho, né, para procurar uma serial, um software pirata para poder habilitar no seu computador? Vocês fazem isso? Se fazem, então vocês estão correndo alguns riscos e, consequentemente, deixando a empresa correr riscos. Isso é muito grave. Vulnerabilidades são as falhas que um sistema possui, podendo provocar a indisponibilidade, a quebra do sigilo e alteração sem autorização. As falhas, elas podem ser decorrentes de falta de treinamento, falta de manutenção, falha nos controles de acesso e ausência de proteção de uma determinada área ameaçada. Veja bem, indisponibilidade das informações e quebra de sigilo, elas são as principais falhas que podem causar um dano muito grande à empresa. Porém, as empresas, em contrapartida, para tentar solucionar ou mitigar, reduzir esses problemas, fazer treinamento com os seus funcionários. Pergunto a vocês, quem trabalha aí? Alguns já levantaram a mão e falaram, eu, né? Mas olha só, se vocês trabalham, quantas vezes vocês tiveram treinamento na empresa que vocês trabalham sobre segurança de sistema ou segurança de informação? Tiveram alguns?
Você utiliza o seu pendrive livremente na empresa? Você pode baixar vídeos, baixar aulas, baixar qualquer coisa na sua empresa usando a internet da empresa? Pense nisso. Aqui nós temos a classificação dessas vulnerabilidades. Quando nós falamos aí em vulnerabilidades, elas podem ser classificadas em tecnológicas, em físicas e humanas. Primeira, tecnológicas. Compreendem as redes de computadores, os computadores, ameaças por vírus, hackers, ou seja, todas as atividades que envolvem tecnologia. As físicas, representadas pelo ambiente em que se encontram os computadores e periféricos, certo? Então, para início, nós temos aí duas categorias, tecnológicas e físicas. Então, tecnológicas, voltando, todos os equipamentos, todo o aparato tecnológico da sua empresa. As físicas, desde a infraestrutura, certo? Até os departamentos, as salas, os setores, até o banheiro tem que ser assegurado, viu, gente? E por último, nós temos aqui a humana, que, diga-se de passagem, é considerada a mais difícil de avaliar. Por quê? Porque o ser humano hoje ele está sorrindo, amanhã ele está com uma cara bem feia, não é assim que nós somos? Vai que tem TPM, né? Isso. Então, veja bem, alguns exemplos que nós temos, né? Falta de treinamento, de novo, treinamento é essencial. Qualificação, ambiente organizacional inapropriado para o desenvolvimento das atividades. Tudo isso faz com que a sua empresa fique bastante vulnerável. Falhas, algum problema também, não é? É quando o sistema permite a quebra de alguns dos princípios da segurança da informação. Confidencialidade, integridade, disponibilidade são os básicos, e aí foram acrescentados dois, né? Autenticidade e legalidade. Essas falhas podem ser humanas ou não, bem como intencionais ou não. E quando a gente fala em falhas, as falhas mais comuns estão relacionadas a, primeiro ponto, inexistência de uma política de segurança formalizada. O que isso significa? Não adianta reunir todo o grupo da empresa, falar as normas, diretrizes da empresa, de segurança, claro, né? E depois esquecer. Você tem que passar por um processo, treinamento, depois você passa pelo quê? Você tem que interiorizar aquilo ali. Isso aí tem que estar sempre presente na tua memória para que você exercite até se tornar um processo natural. E a maioria das vezes, o que a gente observa nas empresas? Vai todo mundo para o treinamento, né? Para alguns, quando falam em palestra, nossa, não suporto palestra, a gente fica lá ouvindo a pessoa o dia inteiro, a noite inteira, depois cansa muito mais do que trabalhar. Não é assim que funciona? Tá? Segundo ponto, gerenciamento dos acessos efetuados no sistema, ou seja, primeiro, não é qualquer pessoa que pode mexer em qualquer área do sistema. Quem deve mexer? Deverá isso estar bem especificado e claro para todos os colaboradores da empresa. Backups atualizados, treinamentos informativos aos usuários sobre como explorar com segurança recursos, definição de uma gerência de TI para a implementação de regras e fazê-las vivas na empresa, ok? Professor, o senhor tem algo para tratar sobre as falhas? Com certeza. Não só sobre as falhas, mas sobre vários problemas de segurança da informação que a professora apresentou muito bem aí. Pessoal, vocês conhecem o Centro de Estudos, Respostas e Tratamento de Incidentes de Segurança da Informação do Brasil? CERT.br. É uma instituição, né, que registra os incidentes, né, recebem notificações de incidentes de segurança no Brasil. Eu vou pegar a estatística aqui do ano de 2013, que foram registradas 352.925 registros de incidentes de segurança no Brasil. Desses daí,
6% foram relatados sobre incidentes relacionados à varredura de redes, buscando o quê? Vulnerabilidades, procurando aquele computador que tem um antivírus desatualizado, que tem algumas brechas de segurança, ou mesmo que estão infectados, para estes serem usados para outros fins, pelos hackers, crackers, etc. E desse total, mais 24% foram fraudes. Por exemplo, roubo de dados de cartão de crédito, dados bancários, informações pessoais, enfim. Os 30% restantes, né, que completam aí esses quase 400 mil incidentes registrados, são dos outros ataques, né, que foram feitos. Então, é interessante saber desses números, porque quando a gente fala de segurança, não é só no papel bonitinho aí, mas sim fatos reais que estão acontecendo e muito. Esses quase 400 mil são os registrados. Imagina o que passa, né? Então, é importante ter atenção nisso também. Isso, professor. Inclusive, as empresas não registram, não fazem esses registros, o BO, justamente para não perder credibilidade. Isso é sério, hein? Tá? Então, veja bem, mecanismos e tecnologia de segurança. Aqui é interessante, olha, a questão da segurança das informações em computadores praticamente é inexistente. O que isso significa? Aliás, nós estamos falando desde o início da aula de segurança da informação. E como é que ela não inexiste? Gente, todos os dias tem gente criando segurança e tem gente tentando burlar a segurança, certo? Todos os dias. Todos os dias você deve atualizar, por exemplo, o seu antivírus. Ou seja, como isso é um processo dinâmico, não para nunca, nós não podemos afirmar que 100% de segurança existe. Então, sempre há ali algumas porcentagens que a gente tem que deixar de fora, exatamente em virtude desses outros fatores, certo? É um processo dinâmico e a evolução é muito rápida. Você cria hoje um sistema que hoje ele é seguro, mas daqui a 6 meses ele já possui uma série de falhas, né? E já pode estar sendo uma grande ameaça até para a própria empresa mesmo, ok? Quando nós falamos em sistemas, né, mecanismos de segurança, há alguns tipos de controle. E nós vamos tentar enumerá-lo aqui e falar de cada um deles agora na sequência. Primeiro, os controles de pessoal. Primeira coisa para se ter um controle é que o funcionário, ele deve conhecer seus deveres na empresa, certo? Ele tem que saber. E um outro ponto é quais os cuidados que o RH da sua empresa teve ao lhe contratar. Por exemplo, na entrevista, eles perguntam se você tem isso, tem aquilo, tem experiência, qual é a sua formação e você vai falando. Quando você foi contratado, solicitaram esses documentos? Solicitaram referências suas ou não? Pense nisso. Então, constatar documentos e referências. Segundo, propor treinamento adequado aos funcionários. E, terceiro, deixar claras as diretrizes de segurança. No seu primeiro dia de trabalho, com certeza alguém chegou lá e foi lhe apresentar a rotina, a sua rotina. Mas em algum momento você passou por um treinamento mais direcionado para a segurança da informação? Coisas do tipo, olha, você não pode acessar alguns sites, olha, você não pode instalar programas. Alguém fez isso com você? Alguém te orientou? Certo? Controles físicos ou simplesmente proteção físicas. Na realidade, elas são definidas como barreiras, não é? Barreiras físicas, exatamente para restringir o acesso que nós temos às máquinas, à infraestrutura, às pessoas, ok? Então, veja bem, controles, alguns cuidados que nós devemos ter. Identificar quem entra nas dependências da empresa, os trabalhadores da segurança também devem ter suas regras e os locais de carga e descarga. Outros controles aqui, controles de equipamentos. Qual a disposição desses equipamentos? Isso é importante. Você já pensou, ou já avaliou, ou já observou que quando você entra em alguma loja, eles geralmente não utilizam notebooks? Eles não utilizam tablets, a não ser que este note esteja com uma certa trava de segurança, exatamente para dificultar, né,
o seu, vamos dizer, o seu deslocamento, certo? Então, a disposição dos equipamentos, né, deve ser bem tratada. Um fator interessante que a gente tem que observar, a maioria das empresas hoje, elas colocam o seu CTI, o antigo CPD, no final da empresa. Não é mais cartão de visita como era antigamente. Tipos de controles lógicos. Quando nós falamos em controles lógicos, ela não deve se resumir a apenas acessos indevidos. Também podem ser falhas que alguns programas poderão, né, estar executando ao longo de suas atividades diárias. Então, quando nós falamos de controle lógico, tem todo um, vamos dizer, um questionamento por trás. Acesso lógico, eu vou colocar senha no meu computador, é o suficiente? Não. Teu sistema já é ultrapassado, não fez uma atualização. Isso pode ocasionar problemas? Com certeza, tá? Eu utilizo, por exemplo, um monte de software pirata, eu não vou comprar nenhum. Isso é um problema gravíssimo também. Outros controles, né? Que recursos que devem ser protegidos, certo? Por esse acesso lógico. Os arquivos fonte, os sistemas operacionais e os aplicativos instalados na máquina. Alguns tipos de controles. Programas antivírus. Primeira coisa, esses programas antivírus, eles não devem ser craqueados. Eles não devem ser piratas. Se você não tem dinheiro para comprar, fazer uma aquisição que é tão baratinha, né, de um software original, baixem aqueles livres, é o melhor. Porque senão, como é que você quer segurança se você está utilizando uma serial que é pirata? Não tem lógica isso, hein? Tipos de controles relacionados à proteção de dados em curso na internet. De preferência, é interessante que se utilize a criptografia, exatamente para proteger os dados durante esse tráfego, né? Esse movimento de remetente até o seu destinatário. Isso vai facilitar bastante, no caso, a proteção. Detecção de intrusos tem por função analisar os acessos efetuados na rede, observando inúmeras linhas de logs e diagnosticando em tempo real os possíveis ataques. Sistemas de backup. Algumas empresas elas fazem altos investimentos em sistemas de backups paralelos, certo? Outras não. Então, o que é importante para nós? Sempre fazermos o backup e deixá-los sempre atualizados. Porque senão as perdas, elas são até muitas vezes irreparáveis. É um tanto quanto complexo você ter que remontar toda a base de dados que foi perdida. Firewall é uma junção de hardware e software que nada mais é do que uma barreira entre a tua rede, né, e o lado externo da empresa, a tua rede, a internet. Pense assim, a sua rede empresa e a rede internet. Então é necessário um filtro para ver o que entra e para observar, avaliar o que sai. E aí barrar o que não está autorizado. Atualização de sistemas operacionais e aplicativos. Volto a falar. Se você diz que não tem nada de pirata na tua máquina, começa pelo sistema operacional. É original ou é pirata? Para que servem essas atualizações? Veja bem, se você utiliza um software original, consequentemente, ao longo da vida dele, da vida útil, alguns reparos foram feitos. Eles geralmente emitem bugs, né? E aí eles travam a máquina fica lenta e essas atualizações vão corrigir essas falhas, esses erros. E nesse caso, é importante que o sistema operacional, para início de conversa, seja original, para que você mantenha-se atualizado e seguro. Honeypot é um software que tem por função impedir ou mesmo identificar a ação de um invasor ou qualquer ação estranha ao sistema. E aqui nós trouxemos
uma telinha, né, do Valhalla Honeypot 1.8. Então, isso aqui é uma tela simples, claro que tem que ser configurada, né, e a partir daí a gente poder estar trabalhando e atuando mesmo de forma mais segura no ambiente, certo? Sistemas de autenticação. Existem vários sistemas de autenticação. Os mais simples, logins e senhas. Só que esses sistemas, eles não são mais, vamos dizer, rígidos, né? Eles são hoje mais flexíveis, qualquer pessoa pode burlar. Então, nós vamos agregar novas tecnologias. Um dos mais utilizados hoje é o sistema biométrico, que está reduzindo bastante a questão das entradas no sistema sem devida autorização. Assinatura digital garante a mensagem realmente veio do remetente, confirmando a sua autenticidade, certo? E aí, ela vai garantir o quê? A integridade e o não repúdio. Auditoria de acesso às informações. Auditoria, né, é um recurso de controle bastante usado. Vem possibilitar aí a visualização das atividades efetuadas no computador, vai identificar quem executou a ação, certo? Além de poder observar o conteúdo que foi tratado. Isso é interessante porque algumas empresas, elas utilizam o quê? Elas utilizam o seu sistema operacional, digamos um server aí, e configuram essa auditoria já, ela já fica implementada e embutida ali. Agora não vale você criar uma auditoria dessa e não fazer uma análise periodicamente, senão você criou e guardou lá no fundo da gaveta, não serviu de nada. Auditoria de acesso à informação tem por função registrar os acessos, né? E esses mecanismos de segurança, eles auxiliam na tomada de decisão para a formulação de uma política de segurança. Pessoal, nós terminamos aqui o nosso conteúdo. O professor Jordano, ele tem mais alguma coisa para acrescentar para nós, não tem? Sobre política de segurança? A política ela é essencial na instituição, né? Como uma ferramenta que vai apoiar as decisões que essa instituição vai trabalhar ao longo da sua vida, né? Especialmente sobre suas informações, ou seja, aquilo que dá o retorno retorno financeiro, o retorno de desenvolvimento intelectual e por aí vai. Então, com isso, nós vamos precisar agora trabalhar em cima das atividades que já foram passadas para vocês e a gente volta já já para continuar a nossa conversa corrigindo as atividades. E aí, estamos de volta exatamente para trabalharmos as atividades. Como é que vocês fizeram as atividades? Foram bem? Foram mal? Postaram ali no nosso chat, né? Para a gente entender. Tiveram dificuldades? Vamos lá? Vamos trabalhar aqui então a primeira questão. De que forma a sociedade está se transformando frente às informações em massa, oriundas das tecnologias presentes no cotidiano? Todos responderam? Olha só, se nós formos lembrar daquele vídeo que vocês assistiram lá no início da aula, interessante, né? A sociedade, ela vem se transformando muito e rapidamente. Lembram da forma de escrita, o mensageiro, o cavalo lá recebendo? Lembram? Beleza. Mais à frente nós vemos o quê? A nossa escrita a pena, depois nós tivemos a carta, que tínhamos os correios, né? Em seguida nós tínhamos o quê? Computadores, tablets, iPods, os iPhones, né? Então nós estamos hoje nos localizando. As mudanças, né, que ocorrem em todos os âmbitos, seja social, econômico e cultural, estão alterando a nossa forma até de ver o mundo, de nos comunicarmos. Hoje você fica ao lado
de um amigo, uma rodada de amigos, e quantos deles estão utilizando o seu smart? Quase que a maioria. Você não vê mais essa interação das pessoas se comunicando mesmo verbalmente. Utilizam as tecnologias, não é? Outra coisa, novos hábitos nós temos, novas culturas, caracterizado exatamente pela produção de novas riquezas, oriundas dessas novas tecnologias. Esses fatos podem ser observados na medicina. Quem de vocês já ouviu falar em telemedicina? Quem de vocês já ouviu falar em, da cirurgia à distância? É possível? Sim, é possível. É possível estar um especialista em uma localização e o paciente em outro. E a partir daí ele é até feito uma cirurgia à distância, a partir da medicina, né? Enfim, basta olharmos, né, em nossa volta e observarmos como as tecnologias propiciam fácil e rápido acesso às mais variadas informações, mudando a forma de pensar e de agir das pessoas. Veja bem, eu tenho certeza que muitos, né, colocaram aí, responderam de diversas formas. Nós temos aqui algumas interações, não é, professor Jordano? Poderia colocar para nós? Temos sim. Eu vou ler a resposta do nosso aluno Eduardo Christopher, do Polo de Porto Velho. Na resposta ficou assim: bom, de que forma, né, a sociedade está transformando frente às informações em massas oriundas das tecnologias presentes no cotidiano? De muitas formas, seja através dessas tecnologias como uma comunicação mais rápida, velocidade dos dados na web e mudanças no comportamento das pessoas com o uso da internet. Voltando no nosso vídeo da moça, né, lá mexendo no telefone enquanto seu namorado estava lá tentando conversar e tal. Então, uma prova aí da mudança do comportamento. Parabéns, Eduardo. Muito bom. Aí, obrigado. Eduardo, parabéns. Parabéns a todos de Porto Velho também, não é? Então, veja bem, essa forma está acontecendo, as mudanças vão parar? Acredito que não, porque a tendência é agilizar esse processo de transformação e, consequentemente, no setor empresarial, nós também devemos mudar a nossa postura enquanto profissionais, partindo do princípio de que nós devemos estar sempre antenados, fazendo sempre estudos, certo? Sempre buscando melhorias e conhecimento, se apropriando dessas novas tecnologias, exatamente vocês, né, ou nós que trabalhamos com tecnologia da informação, para não ficarmos aquém, e sim sempre estarmos à frente, né, de todos, para que a gente mantenha o nosso lugar na nossa empresa, ou para que a gente se mantenha em uma posição favorável ao nosso dia a dia profissional. Beleza? Vamos para a nossa segunda questão. Nossa segunda questão diz: o tema segurança da informação é um tema discutido nas mais variadas esferas, seja ela social, cultural e ou profissional, por tratar-se de assegurar informações pessoais ou corporativas. Sendo assim, como o grupo poderá definir segurança da informação? Temos alguns aqui. Primeiro, pode ser entendida como uma proteção das informações contra uma ampla gama de ameaças para assegurar a continuidade dos negócios, minimizando prejuízos e maximizando o retorno de investimentos e oportunidades comerciais. Nesse primeiro momento, nós temos essa segurança da informação, né? É uma forma de proteger todos os ativos da empresa. Lembra o que eram ativos? As pessoas, a infraestrutura, os processos pertinentes, as atividades que estão sendo executadas na empresa, tudo isso faz parte do ativo. Então, essa segurança, né, da informação nada mais é do que minimizar os prejuízos e maximizar o retorno sobre o investimento, ou simplesmente o ROI, né? Temos um outro aqui. Visa proteger a informação de forma a garantir a continuidade dos negócios, minimizando os danos e maximizando o retorno dos investimentos e as oportunidades de negócios.
Se a gente for observar bem os dois conceitos, é basicamente igual, né? Sempre assegurar os ativos, certo? Para que eles não ocasionem nenhum tipo de prejuízo às empresas, às organizações e muito menos para as empresas. Professor Jordano, temos aí alguma coisa? Temos sim. Eu vou continuar pegando o exemplo do Eduardo, que contribuiu bastante e acredito que possa usar até uma linguagem um pouco mais fácil, pois é um colega de vocês, né? Bom, quais são essas formas? Formas e mecanismos de antecipar os riscos, ou que a professora falou antes, né, também, de mitigar os riscos, né, para reduzir essas possibilidades. Vulnerabilidades, falhas e dificultar a invasão de sistema de informação, seja de uma empresa ou um computador pessoal. Exatamente, tomando todos esses cuidados, novamente repito, não é que você terá 100% de segurança. Quando se fala em tecnologia, nós devemos sempre estar com o pé atrás. Por quê? Porque segurança 100%, hoje, nesse mundo totalmente dinâmico, em que as coisas acontecem com uma velocidade gigante, é meio complicado falar de segurança 100%. E aí nós devemos colocar 2 pezinhos à frente, tomando que cuidados? Os cuidados de forma que venhamos proteger as pessoas, os processos, as informações da própria empresa. Esse é o ponto-chave quando a gente fala em segurança da informação. Reduzir os riscos, as vulnerabilidades e, consequentemente, você vai reduzir, mitigar as falhas aí. Ok? Parabéns de novo, hein, Eduardo? Você está nota 10 aqui pra gente. Vamos à terceira questão. Temos um outro, né, professor? Aqui com relação à segurança. Vamos lá. Protege a informação de diversos tipos de ataques que surgem no ambiente organizacional. Esse é um outro conceito de segurança da informação. E um outro aqui, a segurança da informação garante a continuidade dos negócios, reduzindo perdas e aumentando as oportunidades de novos investimentos. Perfeito. Uma vez que você tenha o seu sistema com poucas vulnerabilidades, consequentemente, você poderá estar um pouco mais tranquilo, entre aspas, né, para poder desenvolver novos processos de negócios para que o desempenho desses processos se tornem mais rápidos e, consequentemente, o retorno do seu investimento sejam muito maiores, ou seja, os lucros aumentem da sua empresa. Terceira questão. Conceitue e exemplifique os princípios fundamentais da segurança da informação, segundo a norma ISO/IEC 17799, ok? Então, alguns princípios, não sei se estão lembrados, mas nós utilizamos aqui uma sigla, não foi? Que nós podemos colocar como confidencialidade, nada mais é do que garantir ou manter sigilosa uma informação. E apenas pessoas com prévia autorização é que poderão fazer mudanças. Caso contrário, não. Ela deverá estar restrita a essas pessoas não autorizadas. Isso aqui para nós seria a confidencialidade. Não sei se vocês estão lembrados daquele envelope. Você recebe um envelope, não é? Uma carta de correspondência. Primeiro, ela vem remetente, não vem? Ou seja, ela vem origem e destino. Quem vai receber aquela carta do outro lado, teoricamente, é a única pessoa que deverá abrir, certo? Quebrar o lacre daquele determinado tipo de documento, ok? Então, isso é confidencialidade, ok? Um exemplo, né? Um envelope lacrado que poderá ser aberto somente pelo seu destinatário. Segundo, disponibilidade. Garante acesso a uma informação no momento desejado. Exemplo, ao acessar um site, você se depara com aquela mensagem do tipo, em manutenção. Aí você, não, tudo bem, eu vou voltar mais tarde, né? Aí você dá umas 2 horas, 3 horas, se retorna lá. Continua em manutenção. Já imaginaram? Você, né, tem que apresentar um relatório, seu chefe pediu um relatório, você deve apresentar no final da tarde ou depois do retorno da tarde. O que vai acontecer?
os dados não estão à tua disposição. O que você vai fazer? Se o sistema que deveria estar ali te atendendo a hora que você necessitar, ele não está presente. Isso é um problema muito grave na empresa. O interessante, então, é que um desses princípios básicos é a disponibilidade, ou seja, a informação deverá estar à sua disposição todas as vezes que você precisar. Exatamente por quê? Porque eles servem para tomadas de decisão. Mesmo que elas estejam incompletas. É preferível você ter a informação incompleta do que depois que você não precisar mais. Passou a reunião, no outro dia o sistema está redondinho. O que você vai fazer com os dados? Pergunte do seu chefe. E outro, integridade, não é? Garante a exatidão e completeza das informações e não sejam alteradas ou violadas. Integridade nada mais é do que você digita alguns dados no sistema, daqui a algum tempo você vai precisar desses dados, né, para fazer um estudo, digamos, e esses dados eles deverão estar inalterados, ou seja, da mesma forma que eles foram introduzidos. Só poderão sofrer mudanças caso sejam autorizadas. Caso contrário, de forma alguma. Professor Jordano, o que o senhor gostaria aqui de contribuir conosco? Principalmente a norma, que hoje ela está mais atualizada, não é? Isso mesmo. Hoje a gente também tem, na forma da ABNT, a ISO 27001, e que trata todas essas questões de segurança da informação. Então vale a pena também conhecer essa norma 27001, que vai ter bastante dados lá, que é feita também com base na ISO 17799. Mas só reforçar que essas 3 palavrinhas são muito importantes: confidencialidade, integridade e disponibilidade. A professora já falou bastante, mas vamos dar mais um exemplo. Confidencialidade, só aquilo que você pode acessar, que é confidencial. Vamos pegar, por exemplo, os seus dados bancários. Hoje, que se alguém faz alguma transação com conta de banco, sabe lá que vai entrar, para você entrar para ver o seu extrato, você digita seu usuário e sua senha. Entretanto, quando você vai fazer um pagamento, ele te pede uma outra senha, uma diferente. E alguns até pedem um token. Token é um dispositivo, muitas vezes USB, que você vai e coloca no computador como uma forma de chave mesmo, igual você faz para abrir a sua porta na sua casa, né? Você coloca a chave e gira, lá você coloca o seu dispositivo USB em forma de token, que possui a sua assinatura digital para dizer que é você mesmo que está ali. Então, que a sua informação esteja confidencial. Sobre a integridade, quem aqui nunca chegou e foi fazer um trabalho na escola e tal, estava lá digitando, editor de texto, aí salvou tudo certinho e foi no outro dia abrir e o arquivo estava corrompido. Aí você perdeu tudo e fala para o professor: professor, corrompeu o meu arquivo, perdi o meu trabalho. Isso daí, hoje já não cola tanto, né? Mas é importante manter o seu arquivo íntegro, que você tenha seu arquivo lá, seu documento, sua informação íntegra, que você possa olhar para ela e ver que ela está ali da forma que você deixou. E o disponível, como a gente falou anteriormente, né, sobre o dispositivo móvel, e dá mais uma dica. Hoje, para você ter acesso aos seus documentos, né, a sua informação, os seus arquivos aí no computador, existem algumas ferramentas que você pode salvar os seus arquivos na nuvem, na internet. Um deles, muito conhecido, chama-se Dropbox, que você tem um espaço para armazenamento na internet, instala o programa no seu computador e pode simplesmente colocar lá. Se você perdeu o seu computador, você pode abrir de outro computador e sua informação vai estar lá disponível para você. Entretanto, muito bom a gente ler os termos de uso, porque por mais que a gente tenha o documento disponível, a gente tem que ter cuidado com a confidencialidade, pois você está colocando suas informações aos cuidados, né, de outra empresa, de terceiros. Então, é importante ler os termos de uso para saber até onde você está se expondo. Interessante isso, né? A gente observa bastante que quando qualquer usuário ele vai criar
digamos, uma conta de e-mail, quem de vocês faz a leitura? Você quer acabar logo, né? Você clica ali sem pensar. Li e concordo. Não é assim? E as letras são bem pequenininhas, igual contratos bancários. Bem pequenininhas para te cansar bastante, não é? Isso é interessante. Então, é sempre importante a gente dar uma olhada, fazer uma leitura com calma e entender e compreender os termos que estão ali, hein? Tá ok? Então, uma outra, a gente poderia colocar aqui, não é, professor, com relação a essa integridade ou até mesmo a essa confidencialidade que os próprios caixas, né, eletrônicos, os caixas bancários, eles já estão disponibilizando aqueles sistemas de biometria que você precisa, às vezes, inserir seu cartão ou digitar a senha e, além disso, colocar o seu dedinho lá, né? O que pode ser feito é, no mínimo, o ladrão levar seu dedo, mas até chegar lá temos um longo caminho, certo, professor? Temos alguém aí trabalhando, participando em cima disso? Vamos continuar. Então, vamos lá. Vamos lá? Pode continuar. Então, pronto. Aqui seria o outro exemplo daquela questão, tá? Introduzir dados em um sistema computacional e, quando for consultar, ter a garantia de que os dados não foram alterados ou violados. Questão 4. Problemas relacionados à segurança da informação surgem em virtude da violação de alguns aspectos da segurança terem sido violados, ocasionando impactos negativos para o prosseguimento das atividades da organização. Que fatores podem ocasionar incidentes aos processos de uma empresa? Primeiro, quem lembra aí o que é incidente? Que geralmente nós falamos, é um acidente, não é? Veja bem, os incidentes eles podem serem originários de vários pontos, vários fatores. Intempéries naturais, uma enchente, um terremoto, certo? Vulcão. Eles podem ser humanos, eles podem ser voluntários e involuntários. Lembra daquela brincadeira que nós vimos lá atrás? Perfeito, dê uma lida lá de novo, ok? Então vamos lá. Que fatores, né, podem ocasionar esses incidentes? Primeiro, má operação do sistema. Se o sistema ele está com falhas, qual é a origem dessas falhas? O sistema operacional é pirata. Opa, isso é grave, hein? Não, o antivírus que nós colocamos foi craqueado, outro problema, ou seja, ele não é original. Então, a má operação no sistema, com introdução de dados errôneos também, poderá ocasionar travamentos, né? Poderá ocasionar um desempenho desfavorável, ou seja, uma lentidão muito grande quando você estiver trabalhando em cima desse sistema. Ameaças oriundas de vários pontos, riscos, vulnerabilidades, falhas e desastres, aquelas intempéries da natureza, né? Então, esses fatores, todos eles são problemas, né? Que nós devemos avaliar, mensurar seu impacto e, a partir daí, criar políticas de segurança mais bem implementadas para que essas ameaças reduzam e, consequentemente, as vulnerabilidades também vão ficar mais minimizadas. Professor Jordano, quer acrescentar algo aqui para nós? Só posicionamento também de um aluno nosso, que ele fala também das falhas nos processos de informação das empresas, que isso é muito interessante, que os processos de informação, eles podem também ser regulamentados através da política de segurança da informação. Então, é muito interessante isso também, para a gente sair só da ferramenta, mas também no processo, na forma que é feito pela organização. E não somente isso, né? A gente também tem que, durante a política ou a implementação de uma política de segurança, é importante cuidar, né, dos acessos. Né? Acesso na empresa, como é que você deve adentrar, utilizar alguns tipos de serviços ofertados pela empresa, a quem você deve dirigir, como você deve dirigir. Por exemplo, nós temos aqui o Tribunal de Contas, Tribunal de Justiça. Para você entrar no prédio, você apresenta o quê? Teu RG. E no Tribunal de Contas você tira uma fotografia lá. Outra vez, quando você for, você já está registrado e a tua identidade está lá. Ou seja, se der o período, né, do horário
de funcionamento e aquela identidade ainda estiver lá, você não desaparece, não é no meio do nada. Então, você estará em algum lugar, ok? Tá? Então, é assim, esses são pequenos procedimentos que, no início, eles tornam-se chatos para quem vai ter que executar diariamente, mas com o tempo vocês vão perceber que o desempenho de vocês, né, vamos dizer assim, o dia a dia, o cotidiano na realização das tarefas vão fluir muito mais e o desempenho de vocês aumentará muito e, consequentemente, a empresa ela vai gerar muito mais lucratividade e, consequentemente, a gente acha lá no finzinho que ainda vai sobrar um pontinho para a gente, né? Ou seja, ainda vamos ter um possível aumento ali de salário. Pensem nisso, ok? Vamos ali. Questão 5. A segurança em computadores praticamente é inexistente, por mais criteriosas e atualizadas sejam as políticas de segurança implementadas em uma empresa. Contudo, a criação de controles tendem a reduzir ataques ao sistema empresa. Quais medidas poderiam ser aplicadas para impedir ou minimizar que os dados sejam violados? Temos aqui uma resposta. Apresentar controles físicos, restringir o uso dos equipamentos da empresa, controlar acessos lógicos com o uso de aplicativos antivírus, firewalls, sistemas de backup, utilizar softwares originais e não piratas, entre outros. Então, medidas são inúmeras. E aí, quando a gente fala nessas medidas que devem realmente ser apresentadas, que controles físicos nós podemos ter? Primeiro, você tem crachá na sua empresa? Segundo, a quem você deve dirigir a empresa? A um setor de atendimento, que quase todas as empresas, elas têm um setor de atendimento, para depois te encaminhar a um outro setor, certo? Outros controles físicos. Quem é que faz manutenção nas máquinas? É qualquer um? Você, por exemplo, pode abrir uma máquina? Você, por exemplo, pode tirar uma máquina de um local e colocar na outra? São medidas que aparentemente não fazem diferença, mas quando a gente vai observar na implementação de uma política de segurança, elas têm sim um grande diferencial, ok? Restringir o uso dos equipamentos, né, da empresa. Você que é funcionário numa empresa de médio, grande porte, você utiliza todas as máquinas, você pode logar em todas as máquinas? Acredito que não, certo? Então, o mínimo de segurança é restringir o máximo que você fique logando nas mais variadas máquinas da empresa, certo? Controlar acessos lógicos, né, com o uso de aplicativos antivírus, firewall, sistemas de backup, enfim. Mas eu volto a frisar esse aqui, olha. Sempre devemos utilizar os softwares, o quê? Os softwares não piratas. Devemos ser contra a pirataria, começando pelo sistema operacional. Pergunto a vocês, quem comprou um equipamento ou conhece alguém que comprou um equipamento, está lá o sistema Linux. O que você faz? Manda formatar. Não se dá nem ao trabalho de tentar explorar essa ferramenta, que é grátis e não é pirata, certo? Isso também faz parte da segurança de sistemas de uma empresa. Temos alguma coisa a acrescentar, professor? Que então a gente finaliza aqui, mas veja bem, vocês terão as atividades à distância, né? A serem desenvolvidas no AVA, certo? Colocamos à disposição dos senhores durante a semana para que a gente possa estar tirando as dúvidas, certo? Então, hoje, o nosso primeiro encontro, a gente encerra por aqui, não é, professor? Isso. Muito obrigado a participação de todos e fiquem à vontade de colocar as respostas ou as dúvidas de vocês aí no chat, que a gente, sempre que possível, vai poder tentar responder aqui ao vivo com vocês e poder tirar as dúvidas que porventura venham acontecer. E aí, até a semana que vem no nosso segundo encontro. Tchau.